Bom, olá, gente, boa noite. Eu sou o Gabriel, eu sou membro do PET Computação desde fevereiro de 2020, já vai fazer 2 anos já, e eu nunca tinha feito uma apresenta, nunca tinha dado certo de fazer, e eu sempre fui adiando, então esse é meu primeiro. Então eu vou começar com o que é o clássico do PET Apresenta, que é mostrando as dicas para vocês. Quero ver se alguém vai acertar. É o joguinho lá de coisa. Pô, aquele jogão lá. Esse mesmo. Finanças. Monopólios. Jogo Banco de tabuleiro. imobiliário. Vocês acertaram. O meu tema vai ser sobre o Banco Imobiliário. Na verdade, a verdadeira história por trás do Banco Imobiliário. Bom, o Banco Imobiliário, ou Monopoly, ele é um dos jogos de tabuleiro que é mais famoso pelo mundo. Ele já foi traduzido para mais de 47 línguas, ele já foi jogado por mais de 1 bilhão de pessoas em mais de 114 países. Antes de eu começar a minha apresentação, só queria trazer a diferença entre Monopoly e Banco Imobiliário para ficar claro. O Banco Imobiliário, ele foi o nome que foi traduzido aqui para o Brasil quando ele chegou em 1944, pela fabricante de brinquedos Estrela. Porém, em 2009, a Hasbro, que é a dona original do jogo, ela decidiu entrar no Brasil, então ela encerrou a parceria com a Estrela e trouxe o Monopoly para cá. Então a Estrela ela fez algumas pequenas modificações para não dar problema de patente nem de direitos autorais, e é por isso que hoje em dia a gente encontra essas duas versões para vender aqui no Brasil, tanto o Banco Imobiliário pela Estrela, quanto o Monopoly pela Hasbro. Mas a lógica dos dois jogos é basicamente a mesma, então eu vou tratar nessa apresentação como se fosse um jogo só, Banco Imobiliário ou o Monopoly. Tá, mas como que esse jogo funciona? Como funciona o Banco Imobiliário? O jogo ele consiste na compra e na venda de propriedades, de forma que vence o jogador que não for à falência, ou então o jogador que tiver mais propriedades compradas em mãos. Então, basicamente, o objetivo do jogo é levar os outros jogadores à falência. E, curiosamente, mesmo o Banco Imobiliário sendo um jogo tão famoso, eu nunca tinha jogado ele até ano passado, que quando eu joguei pela primeira vez, me apresentaram o jogo. E aí, algumas semanas atrás, eu me deparei com a história da criação do jogo, que, assim, eu achei muito, muito interessante como que ela representa bem as falhas do capitalismo. E daí que surgiu a ideia de eu fazer esse apresenta contando a história. Eis então a história da criação, contada pela atual proprietária do jogo, a empresa de brinquedos Hasbro. Lá em 1929, após a quebra da bolsa, esse homem que está nessa imagem aí, o Charles Darrow, ele perdeu o emprego na Filadélfia aos 40 anos e ele foi forçado a sobreviver como um vendedor de porta em porta. Porém, 4 anos depois, lá em 1933, ele inventou o jogo de tabuleiro Banco Imobiliário, patenteou e licenciou para uma empresa chamada Parker Brothers. E assim ele se tornou o primeiro milionário dos jogos de tabuleiro. E essa é uma história clássica, né, de ascensão econômica desse inventor americano, que com todo o seu esforço alcançou reconhecimento e riqueza. E realmente, é uma boa história. É tão boa que em muitas edições do Banco Imobiliário, a biografia do Charles Darrow e a história da criação do jogo, ela vem impressa junto com as regras. Só que essa história ela tem um pequeno problema. É mentira. O Charles Darrow não inventou o Banco Imobiliário. Na verdade, para eu contar a história real da criação do jogo, a gente precisa voltar uns 30 anos. Então, as regras do jogo, elas foram inventadas, na verdade, lá em 1903, por uma mulher chamada Elizabeth Maggie. A Elizabeth Maggie, ela foi uma escritora e atriz, mas na verdade ela trabalhava como estenógrafa e datilógrafa. Não sei se todo mundo conhece essas profissões, que hoje em dia elas não existem mais, mas a datilografia era a técnica de digitar de forma muito rápida na máquina de escrever, e o estenógrafo era aquele que era capaz de acompanhar na escrita a rapidez na fala. Então ele basicamente essa pessoa que era estenógrafa, ela passava os textos falados para a escrita através da máquina de escrever.
E a Meg, ela odiava o seu trabalho, ela não gostava do trabalho dela, mas era com ele que ela se sustentava. E uma frase dela, ela diz assim: eu quero ser construtiva, não uma mera ferramenta mecânica que transmite os pensamentos de um homem para o papel. E a Meg, ela acreditava que era preciso grandes mudanças no sistema econômico. Outra frase dela, ela diz o seguinte: em pouco tempo, homens e mulheres descobrirão que são pobres porque Carnegie e Rockefeller, que eram grandes empresários da época, têm tanto dinheiro que talvez nem saibam mais como gastá-lo. Ela também, ela era seguidora do Henry George, que era um economista da época que acreditava que os serviços públicos, as ferrovias, os telégrafos, eles deviam ser propriedade pública e não deveriam ser controlados por monopólios. E que a terra, ela devia ser considerada uma propriedade comum. E para Meg, os problemas do novo século eram tão vastos, tinham tantos problemas, as desigualdades de renda eram tão grandes, e aquelas pessoas que controlavam os monopólios, elas eram tão poderosas que parecia para ela meio impossível que uma mulher desconhecida como ela, que trabalhava como uma estenógrafa, tivesse alguma chance de mudar o mundo. Só que ela queria pelo menos tentar fazer isso. E na época, os jogos de tabuleiro eles estavam muito em alta. Então ela pensou em algum modo de tentar aliviar esses problemas da sociedade que ela tanto enxergava através da educação. Ela queria ensinar os seus ideais que ela tanto acreditava através dos jogos de tabuleiro. Então, noite após noite, depois de terminar o seu serviço no escritório, a Lizzie ficava na casa dela desenhando, pensando, repensando em como ela poderia fazer esse jogo. E para ela, o ponto principal era que esse jogo refletisse as suas visões políticas. Então, depois de muito tempo pensando no jogo e redesenhando ele, ela criou o The Landlord's Game, que em tradução livre significa o jogo do proprietário, que é esse joguinho que vocês podem ver aí do lado, essa imagenzinha. E a Meg, ela projetou o The Landlord's Game para ilustrar seus ideais, e ela achava que quando as crianças jogassem, elas veriam claramente a enorme injustiça do nosso atual sistema. E o The Landlord's Game, ele era muito semelhante ao que a gente conhece hoje em dia de banco imobiliário. Ele também tinha um tabuleiro quadrado, ele tinha propriedades, ele tinha um banco, você também podia ser preso. Enfim, eram muitas coisas parecidas. Só que o jogo da Meg, ele tinha 2 conjuntos de regras. Então, em um deles, o objetivo, assim como o do banco imobiliário, era empobrecer os seus oponentes e adquirir monopólios. Enquanto o outro conjunto de regras, todos eram recompensados quando a riqueza era gerada. Enquanto no primeiro, o jogo mostrava como os sistemas de aluguel enriqueciam os proprietários e mantinham os inquilinos pobres, concentrando cada vez mais o capital, no outro conjunto, o jogo ele sugeria um caminho melhor, onde a riqueza que era gerada por muitos, ela era compartilhada por muitos. Então, através do jogo dela, ela queria mostrar que o sistema atual que a gente vive, que é o primeiro conjunto de regras, não é o melhor, não seria o ideal, e sim esse segundo conjunto de regras demonstraria um melhor modo de se viver, um sistema melhor. Então, ela patenteou, né, o jogo dela lá em 1903, e mais ou menos uns 2 anos depois, ela publicou uma versão do jogo dela, numa empresa que ela mesma era coproprietária. Só que, com o passar do tempo, o jogo começou a ficar um pouquinho mais famoso, mas as regras monopolistas, que eram as mais parecidas com o que a gente conhece do banco imobiliário, elas se mostravam mais populares entre as pessoas. E à medida que os estudantes universitários descobriam o jogo, e jogavam versões até feitas à mão, eles expandiam, alteravam as regras, tornando o jogo cada vez mais parecido com o que a gente conhece, muitas pessoas começaram a conhecer o jogo. E nisso, através de amigos, o Charles Darrow conheceu o jogo, pediu uma cópia, alterou um pouquinho o design, patenteou o jogo e vendeu ele para Parker Brothers. Nisso, em pouquíssimo tempo, o jogo fez muito sucesso. E o Charles Darrow, como ele recebia uma porcentagem dessas vendas, em pouco tempo ele se tornou milionário. Aí nisso, com todo o sucesso, a empresa Parker Brothers, ela correu para comprar todos os direitos de outros jogos que se parecessem com o banco imobiliário.
E foi aí que a Meg vendeu por $500 o direito do seu jogo, Laylor's Game, e mais 2 outras ideias de jogo. Na época, ela vendeu esses jogos dela porque ela acreditava que que a empresa realmente ia comercializar o jogo ele iria se popularizar no país e os seus ideais, que ela tanto acreditava, iam ser difundidos. Mas não era nada que a empresa estava pensando. A ideia da Parker Brothers era somente realmente ter os direitos do jogo da Meg para não ser processada no futuro. E quando a Meg ela descobriu isso, a verdadeira intenção da empresa, ela ficou furiosa. Em 1936, ela deu algumas entrevistas e ela estava com raiva, magoada, e ela queria vingança contra essa empresa. Que ela sentiu que ela havia sido roubada, basicamente. Porque, além disso, além de a Parker Brothers não publicar o seu jogo, no banco imobiliário, a empresa acreditava o Charles Darrow como se tivesse inventado o jogo. E não foi ele. O jogo era muito parecido com o que a Meg tinha inventado 30 anos antes. A Meg processou a empresa, mas o processo não deu em nada. Como eles já tinham direito, o processo meio que acabou caindo no esquecimento. Inclusive, é dito que provavelmente, se contar todos os honorários de advogado, o tempo que ela gastou fazendo o jogo e mais o dinheiro que ela usou para patentear, o jogo custou mais para ela do que ela ganhou com ele, no final das contas. Uns 12 anos depois, ela faleceu, em 1948, viúva, sem filhos, e cujo obituário dela e a lápide não faziam nem menção às suas invenções de jogos. Eu quis trazer essa história porque, quando eu li, além de ter achado ela muito revoltante, eu achei uma ironia total de como essa história, que teoricamente era sobre o sucesso do capitalismo, é, na verdade, uma história sobre as suas falhas. A história que a gente vê tanto na caixa e a gente ouve por aí é sobre esse homem branco que foi devidamente recompensado por toda a sua genialidade. Mas, na verdade, é uma história muito mais complexa sobre essa mulher que ela criou o jogo e viu seus ideais, que ela trabalhou tanto para difundir, sendo totalmente distorcidos. A crítica que a Meg queria fazer ao capitalismo foi transformada numa mera celebração do enriquecimento por meio da pobreza de outras pessoas. E assim, essa mentira do Charles Darrow e da empresa vive até hoje como um bom exemplo limpo e bem estruturado dessa lenda americana de sucesso. E, por fim, eu só queria deixar uma reflexão, que essa história me fez muito refletir quantas outras histórias desse tipo estão por aí, de quantas outras Megs que tiveram sua invenção roubada e seus ideais corrompidos e a gente não conhece até hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu deixei as referências de onde eu li sobre aqui, para quem quiser se aprofundar mais, tem bastante coisa a mais nessa história. Muito obrigado a todo mundo pela atenção e até mais.